Bom dia, meninos do sexto ano A e B do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Professora Vanessa Freitas, de Matemática do sexto ano, né? Hoje nós vamos inicializar um outro conteúdo, né? Que é a introdução de geometria, ângulos e retas. Vocês já tiveram uma introdução com o professor Renato Freitas, do SAS, e agora eu vou dar mais uma introdução, uma pequena introdução sobre esse conteúdo que a gente vai inicializar, certo? Que vem a ser a palavra geometria. Geo significa terra e metria vem de medida, tá? A geometria surgiu da necessidade do homem, né, de medir terras. Por isso esse nome, geometria. Então, antigamente, os egípcios, né, depois da enchente, né, dos rios, do Rio Nilo, eles tinham que fazer uma nova medida, que até eles chamavam de puxadores de corda, porque as pessoas, os homens, né, iam lá medir com cordas, né, e depois da enchente eles tinham que puxar as cordas novamente para fazer uma nova medida, tá? Então, nós temos alguns conceitos, né, algumas noções de geometria, que se baseia em três noções, que é o plano, a reta e o ponto, tá? Ensinar esses conceitos, né, é muito fácil, porque eles não têm definição, né? Existem apenas algumas intuições, certo? Então, essas noções, elas são aceitas sem definição, e por esse motivo são chamados de conceitos primitivos, tá? Então, os conceitos primitivos, que são os pontos, as retas e os planos. Como que é indicado o ponto? O ponto é sempre indicado por uma letra maiúscula, que a gente utiliza o nosso alfabeto, o alfabeto que a gente utiliza, né? Ele é um alfabeto latino, né? Mas a gente utiliza esse alfabeto. Então, a gente pode indicar um ponto por qualquer letra maiúscula, tá? E a reta? A reta a gente pode indicar por qualquer letra do nosso alfabeto, a letra minúscula, tá? E o plano, a gente já utiliza as letras minúsculas do alfabeto grego, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ponto. O ponto não possui dimensões, como eu já havia falado, tá? Nós não podemos definir, né? A gente tem apenas intuições, então ele não tem altura, não tem comprimento, não tem dimensões, tá? Temos ideia do que é, mas nós não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, eles nos dá uma ideia de ponto. Então, nós nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Foi o que eu havia falado, a gente utiliza a letra maiúscula para indicar o ponto. Aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reta. A reta também nós não podemos defini-la, certo? Podemos ter uma intuição, uma ideia, tá? Como um risco feito com uma régua no papel, que dá uma ideia de reta. Aqui, ó, certo? Nós nomeamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente utiliza. Aqui nós temos a reta S, indicada por uma letra minúscula, e aqui nós temos a reta R, indicada também por uma letra minúscula. A reta é formada por infinitos pontos alinhados. Aqui nós podemos observar, ó, que existem infinitos pontos, né? Estão alinhados um após o outro, formando uma reta, tá? E aqui nós temos uma reta inclinada, indicado por uma letra minúscula também, tá? A reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre plano, né? O piso de uma quadra poliesportiva nos dá uma ideia de plano. O que mais nos lembra plano? Né? A mesa nos lembra um plano, o livro, o caderno, várias outras coisas nós podemos ter uma ideia de plano, né? E nós sempre nomeamos, indicamos, né, o plano com a letra minúscula do alfabeto grego, certo? Existem outras letras do alfabeto grego, só que os mais utilizados são esses, que é o alfa, né, o beta e o gama, tá? Indicado por esses símbolos aqui, ó. Certo, meninas?
O plano possui duas dimensões, o comprimento e a largura. No entanto, não é possível medi-lo, certo? O plano é formado por infinitas retas. Lembra que uma reta é formada por infinitos pontos e um plano é formado por infinitas retas, sempre indicado com a letra minúscula do nosso alfabeto e o plano pela letra minúscula do alfabeto grego, tá? Aqui eu coloquei essa relação aqui, este é um símbolo, né, de matemática, né, que significa pertence ou não pertence. Eu acho que vocês já conhecem esses símbolos. Eu coloquei aqui porque nós vamos ter uma atividade no livro de vocês, onde vocês vão ter que relacionar o ponto, né, a esses símbolos. Quando eu estiver falando de ponto, eu vou utilizar esses símbolos aqui, tá? Ponto de pertence ou de não pertencer. E reta de contido em e não contido em, tá? Nós temos uma questão de número 1 aqui, para vocês tentarem resolver junto comigo, tá? Vimos que ponto e reta e plano são noções elementares da geometria. Escreva a ideia que nos dá cada situação descrita a seguir. A marca de uma ponta de grafite em um papel, ponto, né? Dá a ideia de ponto. Um fio bem esticado, reta. A superfície de uma mesa, plano. Um piso de uma quadra de basquete, plano. Estrelas no céu, ponto. O encontro do chão com a parede, reta. Uma corda bem esticada, reta. A cabeça de um prego, ponto. Uma folha de cartolina, plano. O fundo de uma piscina, plano. A linha de um caderno, reta. O piso de uma quadra de tênis, plano. A capa de um livro, plano. Uma caneta, reta. A cabeça de um parafuso, ponto. A linha de um trem, reta, tá? Então, aqui, eles nos dão uma ideia, né? Uma noção, certo? Por isso, nós chamamos, né, de noções elementares da geometria, tá? Questão de número 2. A figura geométrica abaixo está representando 4 retas. A reta R, S, T e U. Lembra que a gente falou que a gente indica uma reta com a letra minúscula, né? Do alfabeto latino, que é isso que a gente utiliza? Então, aqui está a reta S, a reta U, a reta T e a reta R. E o ponto é indicado por quê? Pela letra maiúscula, tá? Aqui os pontos, tá? Os pontos indicados que pertencem a R. Olha só, onde está R? Qual ponto pertence a R? A e B, tá? Os pontos indicados que pertencem à reta S. A reta S está aqui, ó. Quais são os pontos que pertencem à reta S? B, D e E. Ó, E, B e D, certo? C. Os pontos indicados que pertencem à reta U. Quem é a reta U? Não é essa de amarelo aqui? Essa reta? Quem está aqui presente? O C, não é? O E e o A. Tá aqui, o C, o E e o A. Os pontos que pertencem às retas R e S simultaneamente. Essa palavra aqui, ó, simultaneamente, nós já estudamos várias vezes, né? É ao mesmo tempo, né? Então, quem que tá ao mesmo tempo na reta R e na reta S, né? Então, o ponto B está na reta S e está na reta R, certo? Os pontos indicados que pertencem à reta T. A reta T está aqui. Quem são os pontos que pertencem? D e C, ou C e D, tá? Os pontos que pertencem às retas U e T ao mesmo tempo. Então, aqui está a U, certo? E aqui está T, ó. E o que pertence à mesma reta é a letra C, o ponto C, tá? Tá aqui. Vamos representar uma reta que passa pelos dois pontos A e B. Então, nós representamos o ponto A tá aqui, o ponto B tá aqui e represento, né, traçando uma reta.
Se tentarmos representar pelos mesmos pontos A e B uma outra reta diferente da que acabamos de desenhar, não conseguiremos. Pode tentar, não é possível. Então, a gente não consegue desenhar uma outra reta que passe pelo ponto A e B. Então, nós podemos dizer que dois pontos distintos determinam uma única reta, tá? A reta que passa por dois pontos A e B pode ser indicada por AB. Eu indico dessa forma aqui, ó, né? Olha só, A, B, o ponto, né? E a reta aqui, ó, em cima, certo? A semirreta eu posso indicar dessa forma aqui, ó, tá? Todo ponto de uma reta R divide essa reta em duas regiões opostas, são chamadas de semirreta. Então, eu tenho uma reta R aqui, ó, onde eu posso dividir, né, em duas partes, uma, duas. E esse O aqui é o O de origem, né? Origem de quê? Das semirretas, tá? O ponto de divisão é chamado de origem da semirreta. E uma das semirretas, por exemplo, é indicado por OA, lemos semirreta de origem O, que passa por A, tá? Então, aqui, OA ou OB, né? Semirreta de origem O, que parte para A, semirreta de origem O que parte para B. A reta R é chamada de reta suporte das semirretas. Então, outra questão. Quais segmentos de reta você observa em cada figura? Então, nós temos aqui um segmento de AB, de BC, de CD e de DE, tá? Nós temos outro segmento de AB, de BC, de CD, de DE, de EF e de FA, tá? Representa uma reta R na posição horizontal, vertical e inclinada. Horizontal me lembra o horizonte, vertical tá aqui e inclinada tá aqui, certo? Identifique em cada uma das figuras abaixo as retas desenhadas. Então, novamente, né? AB, né? BC, CD, DA, tá? AB, BC, CD, DE, EA e BD, certo, meninos?